E galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Chegando para aqui para mais um vídeo no formato de reação para você. Vamos assistir um vídeo aqui. O título do vídeo é O Homem que Enganou o Programa Mais Assistido do Mundo. Caiu aqui para mim. Vamos assistir esse vídeo junto aqui e aí a gente vai comentando o meio dele. Vamos colocar aqui. Som na As caixa. regras eram simples: 15 perguntas, 3 ajudas, 1 milhão de libras em jogo. Durante anos, centenas de participantes chegaram até aqui, alguns com conhecimentos impecáveis, outros com pura sorte, mas todos com algo em comum: jogavam sozinhos. Ou pelo menos era isso que o público acreditava. Naquela noite, Charles Ingram Olha. chegou ao estúdio como qualquer outro concorrente. Most of them, nearly all of them. Who was fastest? Charles Ingram in 3.97. That's so fast. Great. Well done, Charles. What a big... Ninguém desconfiava de nada. Nas primeiras perguntas, mostrou-se indeciso, nervoso, disse que não tinha certeza, usou ajudas antes do esperado, mas algo mudou quando o prêmio aumentou. As dúvidas viraram certezas, as pausas Parece aí que é um programa parecido com o Show do Milhão, né? Ou o Show do Milhão, na verdade, é parecido com esse daqui, né? De muito sucesso. A cara do cidadão aí, ó. Cara do cidadão. Vamos ver o que ele aprontou. O que ele aprontou aí nesse negócio. ficaram mais longas, e o mais estranho não era como ele falava, era o que ele falava. Impressionantemente, Charles não errava uma única pergunta. A Cara probabilidade de isso inteligente, acontecer poxa. por simples sorte era de 0,003%, praticamente Cara impossível. bom. A história de Charles Ingram não é apenas a história de um participante, é a história de um plano cuidadosamente executado, uma fraude construída em segundos, um golpe que dependia de um único detalhe, algo tão simples que ninguém notou no começo. It's worth 32,000. Uma tosse. Sempre que Ingram dizia a opção correta, alguém na plateia tossia. Um som Olha aí. tão natural que passou despercebido a princípio, mas não Ó, para a produção, que ao revisar as gravações, não acredito notou que não, o cara. padrão era inegável. Os microfones captaram mais de 30 tosses suspeitas. Rapaz, sabe o que eu me lembrei aqui? Olha que malandragem, né? Uma tosse. Rapaz, você é o cara... Nós fazíamos isso aí em jogo de truco. Você vai jogar truco, você vai fazer um sinal ali pro parceiro, né? Ó, se eu coçar o nariz aqui, eu tô com o zap, hein? Se eu coisar na orelha aqui, eu tô com carta boa. Você, né? Sinal ali pro parceiro. Agora o cara vai num programa de televisão e aí fala pra mulher tossir quando tiver certo ou não. É muita coragem, sim ou não? É muita cara de pau aí um negócio desse. Achar que ia passar despercebido. E a mulher fica tossindo o programa inteiro? Na hora da pergunta, mas é tosse. Meu, vou te contar, viu? Ó, The reason I think it's cricket is ela tá tossindo. Prime Minister. Duas tosses. Ai, tá certo. Uma. Yeah. A gravação foi Aqui? analisada quadro a quadro, e quando a verdade veio à tona, o sonho de 1 milhão de libras virou um escândalo que o levaria a OS tribunais. Para entender como Charles Ingram tentou enganar um programa de televisão inteiro, primeiro é preciso entender o jogo. Quem quer ser um milionário? Não era apenas um quiz de cultura Ah, geral. tem um filme Era uma assim, né? batalha psicológica, um Quer ser o confronto entre o milionário? conhecimento, a pressão e o medo. As regras eram simples. 8 pessoas, mas apenas uma podia sentar na cadeira quente. Para sentar na cadeira quente, Cadeira era quente. preciso vencer o dedo mais rápido. Ao chegar à cadeira quente, havia 15 perguntas, 4 alternativas de resposta, 3 ajudas, e cada acerto dobrava o valor do prêmio. De uma Ah, quantia igualzinho Show do Milhão. insignificante até uma soma que mudaria sua vida para sempre. Igualzinho Show do Você Milhão. podia levar o tempo que quisesse, minutos, horas. E embora isso parecesse uma vantagem, na verdade era uma armadilha psicológica, pois quanto mais o tempo passava, maior era a pressão. No final dos anos 90, quem quer ser Pressão. um milionário? Era um fenômeno mundial. No Reino Unido, milhões de pessoas se reuniam em frente à televisão para assistir. Não era apenas um concurso, era um evento. Toda fraude precisa de 3 coisas: um plano, um momento e as pessoas certas Anota para aí, viu? executá-lo. Esse não foi o trabalho Anota de um aí, único viu? homem. Foi um jogo de estratégia com 3 jogadores principais. Anota aí. Charles Ingram era um major do exército britânico. No seu dia a dia, não era alguém que se destacasse por seus conhecimentos gerais ou por sua rapidez.
Ele era o rosto visível da fraude, o que deveria atuar diante das câmeras, fingir dúvidas, repetir em voz alta cada alternativa e finalmente selecionar a resposta certa no momento adequado. Se Charles Ingram era o rosto do golpe, sua esposa Diana Ingram era o cérebro. Meses Aí antes, como é que seu ela irmão sabe? Adrian Pollock, que havia estado no programa 4 vezes antes, na cadeira quente apenas uma vez, É possível. ganhou 32 mil libras. O mais incrível é que ela também conseguiu entrar no programa. Considerando que é incrivelmente difícil conseguir uma vaga nesse programa, milhares, se não milhões de pessoas tentam. O processo de seleção é Como que conseguiu? Parece coisa da loteria, né? Uma vez eu vi um vídeo que o cara tinha ganhado a loteria mais de uma vez. Se é difícil, como que ele conseguiu? O irmão dele conseguiu, a esposa dele conseguiu. Não, e perguntas que vão variar. Como é que a mulher respondia para ele certo? Como é que ela sabia tossir e tava certo? Quando que foi feito esse vídeo? Será que tinha o chat GBT ali? Perguntava pro chat GBT. Igual eu aqui, eu combinei, né? Que eu não tô podendo andar. Então quando eu tuço 2 vezes, que eu quero água. Entendeu? Chega a aguinha aqui pra mim. Se eu tossir uma vez, entendeu? Tô em paz aqui. Mas como é que ela via a resposta? Como é que ela sabia da resposta? E como que foi esse povo aí? Aí você fala, solta o vídeo pra me saber. Tá bom, então vamos lá. brutal. Mas essa família conseguiu entrar uma e outra vez. Conheciam o sistema, a dinâmica das perguntas, os padrões do apresentador e como jogar o jogo. Que plano é Adrian esse? chegou a ter uma réplica do dedo mais rápido em casa. O terceiro jogador dessa história não estava sob os holofotes. Estava entre o público, oculto, invisível. Mas seu papel era o mais importante de todos. Tequan Whittock era professor de negócios no Welch College. Um homem que, assim como os Ingram, tinha Ele era interesses o professor, né? Da La Casa de Papel. Esse é o professor aí, ó. O cara que tem todo o plano na cabeça, o gênio ali, que tá por fora, fica só no telefone. Te apresento aqui, é o professor. especial por concursos. O plano era simples. Se Charles Ingram tivesse dúvida em alguma pergunta, Tequan deveria esperar, ouvir, e quando Ingram mencionasse a alternativa correta, tossir. Não precisavam falar, não precisavam de códigos secretos. Apenas algumas tosses simples no momento exato. Ele estava programado para ser candidato no dia seguinte, então estaria presente no estúdio. 9 de setembro do ano de 2001. Os holofotes iluminavam o estúdio de Quem Quer Ser um Milionário? No centro, o apresentador britânico Chris Tarrant, com um sorriso impecável, dava boas-vindas às SOS participantes. 8 pessoas, ansiosas, emocionadas, mas apenas uma poderia se sentar na cadeira quente. Coloquem estas palavras na ordem correta para formar o título de um romance de Agatha Christie. Os participantes digitam rapidamente. Silêncio. A resposta correta é... Death on the Nile, right? E o mais rápido é Charles Ingram, em 3,97 segundos. Incrível! Cerca de 19 milhões de pessoas assistiram a esse episódio, um terço de toda a população do Reino Unido. O público estava obcecado por ele. As câmeras estão prontas e no centro do palco, sentado na cadeira mais famosa da televisão britânica, está Charles Ingram. Durante as primeiras perguntas, parece indeciso. Muda de opinião constantemente, acerta algumas por chute. Tava analisando as tosses, entendeu? Ninguém na plateia Calibrando a desconfiava tosse, de nada garganta ainda. da irmã. Afinal, é da assim que esposa. jogam muitos participantes. Depois de apenas 7 Vai das 15 calibrando. perguntas, ele já usou 2 dos seus 3 auxílios. Mas então, algo muda. Quando chega a pergunta número 7, Não, se eu tô assistindo, eu já falo. Ih, esse cara aí não vai ganhar nada, não. Ih, não sabe nada. Sai, outro próximo, não vai ganhar nada, não. Charles Ingram pensa, mostra-se inseguro. Depois, lê as alternativas em voz alta. E é então que acontece. Uma tosse. Breve, mas clara. Ingram para e então, de repente, escolhe a resposta certa. A princípio, ninguém percebe. Uma tosse em um estúdio cheio de gente não é algo incomum. Mas então acontece de novo. Pergunta número 10. Ingram está perdido. Não faz ideia da resposta. Coça a cabeça, murmura várias opções. E quando menciona a correta, outra tosse. E mais uma vez, Charles muda sua resposta no último segundo. E acerta. O padrão é claro. Ingram hesita, fala, testa diferentes respostas. E quando menciona a correta, alguém na plateia lhe dá o sinal. O jogo está manipulado, mas ninguém sabe. Charles Ingram chegou à última pergunta. Uma única resposta o separa de 1 milhão de libras. A pergunta é complicada. Um número 1 seguido Como de que a 100 mulher zeros é sabia? conhecido O cara como lá de fora falava. Google. Tinha um fone.
gigabit nanomole. Ingram Megatron. não faz ideia. Diz em Megatron. voz alta. Testa opções sem nenhuma segurança. Mas então, no meio da plateia, uma última tosse. Heard of a Google. Opa, tossiu. Charles para, muda de postura, inclina-se levemente para a frente. Olha para a tela mais uma vez e, de repente, como se uma revelação divina tivesse caído sobre ele, escolhe a resposta certa. Google. Acaba de ganhar 1 milhão de libras, mas a fraude ficou registrada. 1 milhão já estava garantido. Charles Ingram havia feito história na televisão britânica. Tinha vencido o sistema, enganado a todos. Ou pelo menos, era o que ele achava. Atrás das câmeras, algo não batia. Nunca tinham visto nada igual. A maneira como Charles Ingram havia jogado não fazia sentido. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio de uma investigação nem de uma denúncia anônima. Os caras acham que vai entregar assim, ó, 1 milhão de reais, assim, facinho, só ir lá tossir o cara fora. E, rapaz, os caras vão entregar isso aí, os caras vão cavucar mesmo, filho. Tá achando o quê? Não, foi algo muito mais simples. A atitude do apresentador, Chris Tarrant. Chris Tava no já rolo havia também? apresentado centenas de episódios de Quem Quer Ser um Milionário? Já tinha visto pessoas brilhantes, gênios que desmoronavam sob pressão, participantes que jogavam com estratégia. Mas nunca tinha visto alguém como Charles Ingram, alguém que duvidava em cada pergunta, mas acertava todas. Naquela mesma noite, enquanto a equipe de produção revisava as imagens, começaram a perceber algo. Toda vez que Ingram mencionava uma resposta correta, ouvia-se uma tosse ao fundo. No começo parecia coincidência, mas à medida que avançavam na gravação, o padrão se tornava impossível de ignorar. Uma tosse no momento exato, sempre depois que Ingram dizia a opção correta. Alguém estava ajudando. Paul Smith, o chefe do programa, estava convencido de que aquilo não podia ser coincidência e O chamou cara não a foi polícia. dormir, A hein? empresa Ficou por trás ali, do ó, programa noite reteve inteira. o cheque por 8 dias para processá-lo. Enquanto isso, Smith e os técnicos assistiram novamente ao material. Tomaram a decisão de analisar cada segundo da gravação. Os engenheiros de som isolaram as faixas de áudio, escutaram repetidamente cada resposta de Ingram. E lá estava. Toda vez que Ingram hesitava, uma tosse. Quando dizia uma resposta errada, nada. Ao aumentar o volume do áudio, conseguiram identificar de onde vinham as tosses. Praticamente todas se originavam de um Rapaz, os único cara ponto da cavucaram, plateia, o assento de Tequan Whitlock. O caso estava resolvido, mas agora vinha a parte mais difícil, confrontá-los. No dia 19 de setembro de Não, eu fico pensando aqui, né? Os caras querem enganar um cara. Mas tem gente que quer enganar Deus, né? Não, tem gente que quer enganar Deus, né? Lembrei aqui da passagem de Ananias e Safira. Meu, pesou o clima agora. Não tem como lembrar de Ananias e Safira. Ananias e Safira. Ninguém pediu para eles fazerem lá a venda. Ninguém pediu, mas eles querem se aparecer. Barnabé, no capítulo 4, tinha feito. E aí Ananias e Safira falaram, mas nós podemos também fazer. Vamos vender a propriedade e ofertar tudo, né? Ofertar tudo. E é interessante que Pedro depois, antes de falar com Ananias ali, se você não conhece, pega lá Atos capítulo 5 lá. E aí, quando eles vão oferecer, Pedro ainda diz, cara, o dinheiro não era de vocês, a propriedade não era de vocês, vocês poderiam fazer o que quisesse com elas, não era de vocês, então para que fala que vai dar e retém? Vocês mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus. E aí o que acontece com ele? Morre. E aí dá uma oportunidade para a mulher também, né? Para a mulher, vai lá, Safira entrou, venderam por tanta propriedade, Safira, minha amiga, venderam por tanto. Cara, que essa igreja do Pedrão era violenta, hein? A igreja do Pedrão, pensa. Depois saiu aí a notícia da igreja do Pedro que 2 morreram lá porque mentiram sobre a oferta. E aí ela, né, para terminar a história, ela fala, sim, vendemos por tanto. Cara de pau. E aí ele fala, ó, tá vendo aqueles jovens ali, ó, pegaram o seu marido, sepultaram ele, vão pegar você também. E a mulher pega e cai e morre. Então não era sobre dinheiro ali, era sobre prometer algo que você não está disposto a entregar. Então a mão já estava pronta para entregar, mas o coração ainda não estava pronto. E aí, então, tem gente querendo enganar, tem gente que quer enganar Deus, né? Bora. 2001, Charles Ingram recebe uma ligação inesperada. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And
effectively say Sim, what is a pre-prepared basicamente isso. statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program. Pensa o cara escutando isso aí. The tapes carefully, Ah, that there were irregularities during the taping of the show. que é isso? Participated. Não. Oh, good lord. Ah, meu Deus do céu. Charles Ingram e sua esposa negaram tudo. Disseram que não houve fraude, que as tosses foram apenas uma coincidência. Mas as provas eram esmagadoras. E quando a gravação foi analisada por especialistas, ficou claro que não se tratava de acaso. Eles haviam cometido o erro mais básico de qualquer fraude: deixar provas. Não foi necessária uma confissão. Não foram necessárias testemunhas. Tudo o que a promotoria teve que fazer foi deixar que a gravação falasse por si só. A fraude estava exposta. No dia 7 de abril de 2003, Charles Ingram e sua esposa são condenados a 18 meses de prisão com pena suspensa. Tequan Whittock recebe 12 meses, ou seja, Pegaram o cara não também? iriam para a prisão a menos que cometessem outro crime nesse período. Quando Charles Ingram sai do tribunal, as câmeras o cercam. Ele cobre o rosto, Diana o segura pelo braço. Não dizem uma única palavra. O sonho de se tornar milionário acabou. Sua vida nunca mais seria a mesma. Charles Ingram não pisaria na prisão, mas sua vida havia terminado como ele a conhecia. A imprensa britânica o destruiu. Durante semanas, ele foi o rosto de todas as capas, alvo de todas as piadas. As entrevistas não paravam, os memes também não. Em questão de dias, seu nome deixou de ser apenas o de um ex-militar e ex-participante de programa de TV. Virou uma piada nacional. O exército britânico o destituiu, perdeu seu posto, sua carreira, sua estabilidade. Sem emprego, sem salário, as dívidas começaram a se acumular. Além disso, o tribunal lhe impôs uma multa de 115 mil libras. Aos poucos, os Ingram perderam tudo. Venderam a casa, mudaram-se para uma região mais humilde. Diana, sua esposa, também ficou marcada. O peso da vergonha a perseguiu por anos. Suas filhas cresceram com um sobrenome que as pessoas não conseguiam esquecer, com uma história que jamais poderiam enterrar. E o terceiro homem da fraude, Tequan Whittock, também pagou o preço. Perdeu seu emprego como professor, sua carreira acadêmica desmoronou em questão de dias. Durante anos, Charles aceitou convites de reality shows. Apareceu em programas de concurso e até em um programa onde precisava conviver com outra família. Hoje, Charles Ingram vive longe das câmeras. Nunca admitiu ter trapaceado, nunca mudou sua versão. Cara, que coisa, hein? Imprensa de boca aberta com o Mengão. Flamengo. É isso aí, Mengão. É isso aí. Tem aqui parecendo dele, Mengão. Isso aí. Cara, não compensou, né? O crime não compensou. Ah, vai dar errado, o cara não foi preso, mas acabou com o seu. Vai ficar marcado, né? Vai ficar marcado pela história, seus filhos, todo mundo vai ficar sabendo disso. Eu ia passar pela mulher e já ia tossir. Mas enfim, você gostou? Deixa um like aí e não perca os próximos vídeos. Fica na paz, um abraço e até o próximo. Tchau.